O que vocês irão ouvir agora é um relato fiel e verdadeiro da vida de uma irmã que foi freira e, na sua ansiedade de servir a Deus, prestou culto às imagens e, não satisfazendo a ansiedade de sua alma, foi para o espiritismo, chegando até a magia negra. Irmã, sabemos que a senhora usou vários nomes. Qual é o seu verdadeiro nome? Meu nome é Dalva de Oliveira Morgado, sou membro da Assembleia de Deus de São José dos Campos, estado de São Paulo. Irmã, como foi a sua ida para o convento? Aos 8 anos de idade, eu comecei a estudar numa escola de freira e ali eu ficava admirada em ver as freiras usarem roupa diferente das outras mulheres. E procurei saber delas por que elas eram diferentes. E ela explicou para mim que ela era a esposa de Jesus, por isto que ela era separada. E a partir daquele momento eu comecei a sonhar. Eu queria também ser esposa de Jesus. E ali eu comecei a insistir com a minha mãe para me levar para o convento. Mas minha mãe não queria deixar porque eu era a primeira filha dela. E ela tinha muito cuidado e dizia que não, porque eu não poderia mais chegar perto dela, iria ter que viajar e ir para longe. Porém eu insisti muito. E ela me levou para um convento através do arcebispo de Alagoas. Lá no convento eu comecei a estudar e preparar-me para ser freira. E com 14 anos de idade eu vesti o hábito de noviça. Até então eu era uma garota muito feliz. Eu estava estudando e preparando-me com muita ansiedade para ser esposa de Jesus Cristo. Muito bem. Irmã Dalva, e como noviça, a senhora alcançou seu objetivo para ser feliz? Até então eu me julgava uma moça feliz ali. Estava aprendendo para ser esposa de Jesus. Eu queria encontrar o meu esposo. Ali no convento nós lemos muitas literaturas, muitas biografias de santos. Aprendemos a história de todos os santos da Igreja Católica. Porém, nada sabia do meu esposo. E eu achava que depois que eu vestisse o hábito de noviça, eu iria aprender mais dele. Porém, foi ao contrário. A minha vida começou a viver num clima de terror ali dentro, pois as imagens dos chamados santos começaram a falar comigo. Uma tarde, eu estava sentada na Gruta de Lourdes, sentada numa pedra, lendo um livro. De repente, eu ouvi alguém chamando-me e dizia: Dalva, vem cá, olha para mim. E eu procurei por todos os lados, pensando que fosse uma amiga, porém não encontrei ninguém. E mais uma vez ouvi chamar, e quando eu me virei, estava a Nossa Senhora de Lourdes com as mãos estendidas, os olhos piscando, e dizia: Dalva, vem para mim. E eu saí gritando que não queria mais ir para aquele lugar e que eu não queria ela. E fui aos pés da superiora, expliquei para ela, porém ela achou e falou para mim que eu estava com um problema de ilusão de ótica, que aquilo na realidade não tinha acontecido. E se acontecesse, eu devia ter ido para saber dela o que ela queria, porque era comum os santos falar com as pessoas. Porém, eu tinha muito medo. Irmã Dalva, lá no convento, vocês liam a Bíblia? Não podíamos ler a Bíblia e nem tampouco pegar na Bíblia, porque a superiora nos ensinou desde que entrei para o convento que a Bíblia era sagrada e só o padre podia pegar e ler. Porém, eu era muito curiosa, eu queria saber o que estava na Bíblia. E por que a gente nunca entendia, apesar de estudarmos o latim, mas estudávamos apenas a missa em latim. Mas quando ele dava a pregação, não entendíamos nada, não sabíamos nada. Uma vez eu conversando com o padre, o capelão lá do convento, ele falou para mim que, aleluia, porque na sexta-feira da Paixão, aquela missa muito comprida, começava das 9 até 1h da madrugada, e ele dizia que estava procurando aleluia. E eu queria saber o que era aleluia. E ele explicou para mim que aleluia era uma gota do sangue de Jesus que estava dentro da Bíblia e que mudava de lugar, passava de uma folha para outra. E ele tinha que ler todo até chegar onde estava esta gota deste sangue e ali seria achada aleluia.
E se não encontrasse essa gota de sangue, o mundo acabaria. Por isso que nós ficávamos naquele medo e a gente torcia e rezava muito para que a aleluia fosse achada logo com medo do mundo acabar. E um dia eu fui designada para limpar a capela. Porém, naquele dia eu achei ali a minha oportunidade e peguei a Bíblia que estava no altar e sentei no chão e pus a Bíblia no meu colo e comecei a folhear. Eu queria ver a gota do sangue de Jesus na Bíblia. E depois de folhear a Bíblia várias horas, nada encontrando, a superiora foi à minha procura e encontrou-me com a Bíblia nas mãos. E ela gritou comigo e falou que eu não podia pegar na Bíblia e que eu estava em pecado. E imediatamente chamou o padre, telefonando para que ele viesse me confessar, porque eu peguei na Bíblia. Então eu me confessei e ele passou uma penitência para mim de rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 50 Credo, ato de confissão, isso durante 30 dias. E ainda peguei 33 dias de castigo. Não podia nem almoçar e nem jantar, só tomava o café da manhã. Esta foi a minha penitência, por simplesmente pegar na Bíblia, procurando alguma coisa que fosse do meu esposo, porque isto era o que eu queria, era ser esposa de Jesus. Ocorreu também um fato muito estranho ali no convento. Eu, junto com minhas colegas e as alunas do orfanato, resolvemos brincar de esconde-esconde. E eu tomei a iniciativa de me esconder embaixo do altar, pois eu sabia que ali ia ser difícil as meninas me encontrarem. Porém, quando eu entrei embaixo do altar, encontrei ali um homem deitado. Ele estava seminu e então, no seu corpo havia muitas marcas de batom e sujo. E eu fiquei com medo e ele abriu os braços e tentou me segurar. Aquele homem não era outro, mas o que chamam de muito conhecido como Senhor Morto. É o Senhor que fica na Igreja Católica na Sexta-feira da Paixão para que as pessoas vá beijar. E as marcas de batom ficam no seu corpo e torna-se muito, muito feio. E eu me assustei bastante com aquilo e saí gritando. As freiras me seguraram e aquilo foi tornando cada vez pior. O tempo passou e chegou o dia em que eu iria fazer os votos perpétuos. Então, naquela noite, nós tínhamos que ficar em meditação até as 10 horas da noite no convento, rezando o ofício de Nossa Senhora, meditando do que seria a nossa vida dali para frente. Porém, de repente, eu comecei a ouvir alguém me chamar. E eu comecei a tremer de medo, fiquei arrepiada. Eu sentia que meu cabelo estava em pé. E eu procurei pensando que fosse alguma colega, porém não era. E assim na porta da entrada da capela, bem no alto, tinha uma cruz muito grande. Naquela cruz estava presa um Cristo do tamanho natural de um homem. E quando eu olhei para aquele Cristo, ele que fica sempre com o rosto pendido para um lado, ele estava com a cabeça firme, com a cabeça em pé. Os seus olhos piscavam insistentemente. Suas mãos presas na cruz mexiam os dedos no gesto de chamar. E dizia: Dalva, vem cá, olha para mim, vem cá. E eu comecei a gritar, a dizer que eu não queria ele, que eu não queria ir para ele. E eu gritando desta forma, aquelas pinturas do rosto